preciosos que estão nas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, e a todos os irmãos que estão aqui conosco na sala do Zoom. Hoje nós temos já a terceira sessão desse poderoso jejum. Estamos no terceiro dia, entrando para o quarto dia. Agradeço muito a Deus que vocês estão conosco. Em algum momento eu pensei, será que os irmãos vão conseguir vir? Eu sei que muitos estão com o seu corpo abatido, um pouco já debilitados, mas estão aqui. Muito obrigado. Eu tenho certeza que esses últimos dias de nossa peregrinação estão sendo muito bem, eu posso dizer assim, eu creio que por todos cuidados. Estão cuidando muito da preparação final para a saída dessa terra. Hoje nós vamos falar da vida de Deus, mas eu vou fazer primeiro, quero mostrar primeiro a pessoa de Cristo. Vou falar pouco da sua obra, mas quero focar na nossa condição. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 24. Uma vez mais, João 1, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Por favor, anote essa palavra, antes da fundação do mundo. Porque me amastes antes da fundação do mundo. Quando essa palavra, fundação do mundo, é mencionada, está relacionado com o mundo físico criado por Deus, o universo. Isso quer dizer que o Pai amou o Filho antes do universo ser criado. O amor do Pai, o sentimento do Pai. Puxa, irmãos, que profundo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o amado dos céus, é o amado do Pai. Mas eu quero ler outros versículos. Abram comigo 1 Pedro, capítulo de número 1. Por favor, abram comigo 1 Pedro, capítulo 1, o versículo de número 20. 1 Pedro 1, 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ele foi conhecido, então, antes da fundação do mundo. Então nós temos aqui a eternidade. Antes do universo ser criado, ele primeiro era amado do Pai, segundo, ele era conhecido do Pai. Nós estamos falando aqui do seu Filho. Agora, por favor, abram comigo Apocalipse, capítulo de número 13. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui mudou. Nós temos antes e agora desde a fundação. Então, nós podemos olhar para esses versículos de uma maneira muito profunda. Como que o Cordeiro, ele foi morto
de acordo com este versículo, desde a fundação do mundo. Em outras palavras, quando o Pai, ele criou o universo, então o Cordeiro foi imolado. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus, por favor, capítulo 9, versículo de número 14. Eu estou fazendo apenas uma introdução, Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Parte A desse versículo. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Guarde essa palavra, Espírito eterno. A si mesmo se ofereceu. Como ele pôde ser morto desde a fundação do mundo? Pelo Espírito eterno. Aqui, no Espírito eterno, não existe o tempo do qual nós estamos, os séculos, os anos, os meses, não existe. Ele foi imolado por esse Espírito eterno desde a fundação do mundo, dentro da eternidade. Não há foco no passado, ou no futuro, ou no presente. Existe uma eternidade. Então nós sabemos que por causa da rebelião de Satanás, dentro da eternidade, lá dentro, e ele conduziu um terço dos seus anjos, daqueles anjos que o seguiram, nós vimos que o Senhor teve que expulsá-los daquele lugar sagrado. Deus Pai precisou expulsá-los. Os anjos não sabiam o que Deus iria fazer, porque até então nunca tinha acontecido uma rebelião nos céus. Os anjos não sabiam o que era aquilo, tampouco o que Deus iria fazer. Deus expulsou, agora para onde? Deus os tirou do céu, mas Deus criou o universo. Para algum lugar, Deus teria que enviar Satanás e aquele um terço de anjos. Então o Cordeiro, pelo Espírito Eterno, ele é imolado aí. Oh, irmãos, que poderoso. Nós estamos vendo o amado dos céus, que se ofereceu para purificar os utensílios da eternidade, mas também se ofereceu para vir a nós, pecadores que foram corrompidos por esse anjo que afetou a eternidade. O Senhor preparou esse cordeiro por amor a nós. Vamos falar disso um pouco mais adiante. Então agora já construímos essa introdução para entendermos um pouco mais a pessoa desse Jesus. E eu gostaria de ler nessa introdução somente mais um versículo que eu considero tão poderoso. Colossenses, por favor, abram comigo Colossenses. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 15. Fala assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então nós temos esse cordeiro, ele expressa a Deus. Ele é a imagem exata do Pai. Mas ele também é o primeiro de toda a criação. O
Por um lado, ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Mas por outro, ele é criação. Diz primogênito de toda a criação. Ele é a criação. Irmãos, isso é tão poderoso, pois no 16, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, o centro da agenda de Deus, do plano de Deus, é o seu Filho. Tudo que existe foi criado por meio dele. Deus usou a palavra e tudo veio à existência. E tudo é sustentado no universo criado por a palavra, pelo Filho. E tudo foi criado para ele. Em outras palavras, nós vamos ver agora um versículo tão importante para nós tomarmos isso como valoroso, demasiado valoroso. No versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Em outras palavras, ele é o cabeça do corpo. A igreja, ela não é um corpo sem cabeça. A religião, sim. Por causa da apostasia, a apostasia entrou e fez da igreja um corpo sem cabeça. Ela não consegue ser liderada pelo Senhor Jesus. Mas a igreja verdadeira, que está sendo conduzida por esses dois profetas da eternidade, ela é um corpo que tem um cabeça. Ela aprendeu a honrar este cabeça, ela aprendeu a se submeter a este cabeça. Por isso, ela teme o pecado. Por isso, essa igreja, ela teme a rebelião. Ela teme o juízo de Deus. Ela entrou por uma porta estreita e ela decidiu viver por esse caminho. Quando a igreja está totalmente encabeçada, ela vive na realidade do reino dos céus. Ela está totalmente expressando Deus no seu viver diário e no seu serviço. E aqui vai abrindo, eu quero ler com os senhores ainda Efésios capítulo 1, versículo 4. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, começa a nos mostrar algo da nossa pessoa agora. Nós vimos a pessoa de Cristo, agora vamos ver um pouco da nossa pessoa. Efésios 1, 4, assim como nos escolheu nele. Aqui, esse nele, há um sujeito oculto, é Cristo. Fomos escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo. Antes do universo ser criado, antes de Adão cair, fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Então, nesse aspecto aqui, eu quero chamar a atenção dos senhores que estão conosco pelas nossas redes sociais e aqui do Zoom, que se nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, quer dizer que o universo, ele foi criado para a igreja. Em outras palavras, tudo que foi criado com um propósito, para a noiva de Cristo. A realidade de toda a criação do universo, ela termina na igreja. Porque vimos
Cristo. E agora estamos vendo a igreja. A igreja, ela não é qualquer coisa, um grupo religioso. Não. Ela foi criada antes. Ela foi gerada antes. No coração de Deus. No propósito de Deus Pai. Nós somos criados antes da fundação do mundo e fomos escolhidos em Cristo para sermos santos. Essa primeira palavra, por favor, eu quero que os senhores entendam. Se a igreja, ela vive nessa terra, fora desse versículo, ela não é a igreja. Nós vamos ver isso mais adiante. O perigo aqui é não entender por que nós fomos criados para sermos santos, segundo irrepreensíveis. Eu vou falar disso mais adiante. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Em amor. Agora, eu quero ir com os senhores para 1 Pedro capítulo 1, por favor. Abram comigo as suas Bíblias. 1 Pedro capítulo 1. Eu dou as boas-vindas a todos os senhores que estão conosco na sala. Estou vendo aqui preciosos pastores, estou vendo aqui preciosos evangelistas. Muito obrigado por se unirem a nós. Muito obrigado mesmo. 1 Pedro capítulo 1, o versículo 3. Preste muita atenção nesse versículo. 1 Pedro 1, 3. Vocês estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? Ok, eu vi a minha imagem congelada aqui. Então, graças ao Senhor que vocês estão me ouvindo bem. Graças ao Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Nós temos então: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A palavra regenerou quer dizer, nós fomos salvos. Salvos. Regenerados aqui está relacionado com alguém que recebe genuinamente a vida de Deus. Agora, nós somos criados antes da fundação do mundo, mas caímos em Adão. Nós caímos ali. E aquela queda, ela foi tão letal que impediu de nós voltarmos para os céus. Nós somos escolhidos na eternidade para receber um corpo e voltarmos para o céu com esse corpo glorificado. Mas nós caímos no meio do caminho. Entrou problemas em nosso espírito, em nossa alma e o nosso corpo. As três partes foram totalmente contaminadas. O veneno daquela serpente nos destruiu por completo. E uma vez que o pecado entrou, entrou também a condenação e a morte. A escolha que Adão fez de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal removeu o direito de nós passarmos a eternidade com Deus. Nós olharmos cuidadosamente no Jardim do Éden, no capítulo 1, há 3 tipos de vida. Nós podemos ver no terceiro dia a vida vegetal que Deus criou. Ele criou a relva, ele criou as ervas e as árvores frutíferas.
Isso é maravilhoso. E no quinto dia, nós temos o segundo tipo de vida, a vida animal. Isso é significativo. Nós temos os peixes, nós temos os vários animais. Mas no sexto dia, nós temos a terceira vida. Deus criou a vida humana. Então nós temos no capítulo 1 de Gênesis 3 tipos de vida. E cada vida, ela tem o seu reino. E cada reino tem as suas leis. E na medida que a vida ela é mais superior, mais elevada, quer dizer que as leis que governam essa vida também precisam ser mais elevadas. Então nós temos a relva, a vida vegetal, no terceiro dia. No quinto dia nós temos a vida animal. No sexto dia nós temos a vida humana. Mas no capítulo 2, então nós temos a árvore da vida. No centro do jardim, ali está a vida divina, a vida de Deus. Então nós temos 4 tipos de vida. E nós sabemos que a mais elevada é a vida de Deus. Isso quer dizer que ela tem a lei mais elevada para governá-la. E aqui, quando Deus decide dar a sua vida para o homem caído, ele não está simplesmente dizendo, eu vou dar a minha vida. Ele está dizendo, eu tenho um plano para salvar o homem. Regenerar quer dizer recuperar algo que foi perdido. Algo que nós perdemos no Jardim do Éden. E aqui nesse versículo, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Aqueles que não recebem a vida de Deus genuinamente, eles não têm esperança de voltar à eternidade com Deus, mediante a ressurreição. O que quer dizer, agora a igreja, ela está sendo chamada, aqueles que foram escolhidos e predestinados estão sendo chamados para ser regenerados genuinamente do meio das nações, por meio da ressurreição. O que isso quer dizer? Por favor, abram comigo Efésios, capítulo 2. Mais uma vez eu quero agradecer, enquanto abrimos a Bíblia em Efésios 2, a presença de todos vocês em nossas plataformas. Muito obrigado. Efésios 2, o versículo 6, fala assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós vemos que a obra do amado dos céus na terra não foi apenas a sua encarnação, não foi apenas o seu viver humano irrepreensível, não foi apenas a sua crucificação. Aqui, quando ele chega na terra, nós temos então a sua obra. Então, a partir dos 30 anos, ele começa o seu ministério, quer dizer, a obra, para regenerar os escolhidos, os eleitos de Deus, e tornar esses escolhidos peregrinos, forasteiros nessa terra, por meio da regeneração que foi produzida pela sua ressurreição. E nesse versículo, nós vimos que nós morremos com ele. Quando ele entrou na morte, ele não foi sozinho, ele levou os seus escolhidos com ele. Nós morremos com o Cristo e nós fomos também ressuscitados com ele. Judicialmente, isso já foi cumprido, isso já foi executado por ele. Não requer
nenhum esforço nosso. Nós não precisamos fazer nada que o Cordeiro já fez. Por isso que a obra desse Cordeiro, ela é única. Ninguém pode fazer o que ele fez. Ninguém pode cumprir a justiça que ele cumpriu. Ninguém pode cumprir a santidade que ele cumpriu. Ninguém pode restaurar a glória que ele restaurou. Nenhum ser humano. Nós não fomos escolhidos para participar dessa obra. Ele foi amado pelo Pai e ele foi escolhido pelo Pai para executar essa obra. Por isso que ele estava sozinho naquele dia, ninguém o ajudou. Mas a igreja escolhida, ela agora, depois que recebe a verdadeira regeneração, ela precisa estar clara que quando ela é regenerada para uma viva esperança, ela já não pertence mais a essa terra. Ela tem que estar clara que ela já não pertence mais a essa terra. Todos aqueles que foram regenerados genuinamente, em algum momento, eles entendem que uma vez que eles foram comprados pelo sangue e receberam a verdadeira vida de Deus, eles entenderam que agora eles precisam se preparar para voltar para casa. Eles vão deixando as coisas que eles amavam nessa terra. Eles entendem que eles já não fazem mais parte dos projetos dessa terra. Eles entendem que eles não vão fazer mais planos nessa terra. Eles entendem que eles estão de saída nessa terra. Eles querem agora tão somente se preparar. Por isso que eles começam a ver Efésios 1:4. Você que foi regenerado, você tem que entender que você foi escolhido e predestinado para ser santo e irrepreensível. Eles têm que ir deixando o pecado. Eles precisam ir entendendo que a pátria da qual agora eles têm uma cidadania é uma pátria superior. A água que eles bebem nessa terra, ela é inferior à água que eles vão beber na eternidade. As roupas que eles usam nessa terra, eles precisam entender que as roupas são inferiores à que eles vão usar na eternidade. A comida que eles comem nessa terra, eles precisam entender que é inferior à comida que eles vão comer naquele céu, naquele céu. O corpo que eles têm nessa terra, eles precisam entender que o corpo que eles vão receber glorificado é superior a esse corpo. Eles precisam ver que tudo que há neles é inferior, é terreno e é temporal. E que a nova pátria que foi conquistada pela cruz de Cristo no aspecto objetivo e é aplicada nesses peregrinos no aspecto subjetivo diariamente, é essa cruz que traz a reconciliação e a justificação. É essa cruz, é esse viver que vai garantir a entrada deles nas mansões celestiais. Já não posso pensar em viver como antes. Eu tenho uma nova pátria. Aqui nos Estados Unidos, não é diferente das outras nações. Quando alguém, como eu, por exemplo, se eu for pedir hoje a minha cidadania americana, eu já posso fazê-lo. Eu já moro há muitos anos aqui. Mas eu sei que quando eu preencher aquela aplicação e enviar para a imigração, eu vou fazer uma prova, eu preciso conhecer melhor as leis desse país,
Depois, eu vou concluir essa prova e eu vou então para receber a cidadania. Mas no momento que eu vou receber a cidadania americana, eu preciso fazer um juramento de que eu estou abandonando a cidadania brasileira. Eu tenho que abandoná-la para mim receber a nova cidadania. Então agora, se eu sou um cidadão americano, eu preciso estar pronto para participar de guerras que os Estados Unidos for participar. Eu preciso defender essa nova pátria. Eu preciso lutar por essa nova pátria. Porque agora eu faço parte da cidadania dos cidadãos americanos. Quando nós recebemos a regeneração em um aspecto totalmente completo, é assim que funciona. Nós temos que abandonar a cidadania terrena, mas abandoná-la completamente. Abandonar quer dizer deixá-la. Se você está trocando de cidadania, é porque você está achando uma cidadania superior. Se eu recebo a cidadania americana, é porque eu estou dizendo a cidadania brasileira é um pouco inferior. Eu quero uma cidadania mais elevada. Quando você recebe a Jesus Cristo, você precisa estar claro que você está recebendo uma cidadania do céu, uma cidadania elevada. E a sua cidadania terrena agora ficou para trás. É uma cidadania corruptível, caída, que levou você à condenação. Você compreende isso? Por que agora os cristãos eles seguem pecando? Porque eles não foram regenerados totalmente. Porque eles não entenderam o que está esperando eles nos céus. Eles de fato não entenderam. E isso é triste. Realmente é muito triste. Eu gostaria de ler alguns versículos mais com os senhores. Por favor, abram comigo. Primeiro, a Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Eu vou ser um pouco mais rápido agora. 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 16. Eu realmente sou muito temeroso quanto a esse versículo, mas, por esta mesma razão, me foi concedido misericórdia, para que em mim, o principal, Paulo está se referindo ao principal pecador, se os senhores for ler o versículo 15 também, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Vejam a palavra. Por um lado, nós recebemos esta vida eterna. Por outro, eu preciso agora ser modelo para aqueles que também vão receber pelo meu intermédio tal vida. Se eu vivo uma vida pecaminosa, é porque eu não estou considerando a pátria celestial importante para mim. Eu não estou considerando o versículo 15 que fala assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, ele reconhece a sua pecaminosidade, mas por outro lado, ele disse que por causa da misericórdia, ele ganhou a vida eterna. E agora ele precisa ser um modelo de viver por meio dessa nova vida. Uma vida superior que me deu um passaporte para a eternidade. Uma vida que está me preparando para
me tirar dessa terra. Eu queria ler ainda um versículo mais com os senhores, o capítulo 5, ainda 1 Timóteo, o capítulo 5, o versículo 24. Aqui temos um aspecto negativo, e eu quero considerar com os senhores. 1 Timóteo 5, 24. Os pecados de alguns homens são notórios e leva a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Então, alguém que recebeu a vida de Deus, que foi regenerado genuinamente, não quer dizer que ele não peca. Não é isso, mas quer dizer que ele está tratando, está levando esses pecados para a luz constantemente em arrependimento. Ele está sempre se arrependendo. Ele está se arrependendo diretamente por causar algum problema para o trono de Deus, para o reino de Deus, por pisar no sangue de Jesus, por desprezar a graça, a misericórdia. Ele está indo ao Senhor constantemente. Mas, por outro lado, ele está indo aos homens que ele sentiu que ofendeu. Mas outros homens diz que os seus pecados, nesse versículo, alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que outros só mais tarde se manifestam. Aqui uma segunda classe de pessoas são aqueles cristãos que não confessam, que guardam, que fazem como Adão foi para debaixo das árvores. Árvore, sombra, pecado, reino das trevas. E Deus veio e gritou: onde está? Onde você está? Ele se escondeu. Ele queria entrar na eternidade em pecado. E isso não é possível. Eu quero fazer uma pergunta agora. Como você está? Existe algum pecado oculto em você que você está escondendo da sua esposa, do seu esposo, da sua família, dos irmãos, do próprio Deus? Existe algum pecado que você não quer trazer à luz? Você não quer tratar? Se isso estiver passando com você, o inimigo vai te levar e vai dizer: não confessa, porque eles vão fazer isso com você. Se você seguir ouvindo a voz do inimigo, você vai perder o arrebatamento. Deixa os pecados vir para a luz. Não permita mais Satanás te enganar. Primeiro, ele é aquele que vem nos oferecer o pecado. Por favor, entra aqui na internet, veja essa pornografia. Por favor, olha para aquele homem, olha para aquela mulher. Cobiça, não tem problema, ninguém está vendo. Depois você pode borrar no seu celular, apagar. Mas depois que você cai, ele é o primeiro a ser o acusador. O acusador dos nossos irmãos. Para Deus, Satanás, ele é o adversário. Mas para nós, a igreja, ele é o acusador. E isso é muito grave. Alguém que foi escolhido por Deus e que está peregrinando nessa terra, ele precisa trazer os pecados à luz. Ele tem que tratar com todos os seus pecados, enquanto há tempo. Eu gostaria de ler um versículo mais com os senhores, 2 Timóteo, capítulo 1. Eu já estou concluindo o versículo 9 e o versículo 10. Uma vez mais, 2 Timóteo 1, 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Eu vou para o versículo 10,
e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aqui nós temos a obra perfeita de Cristo Jesus. Por um lado, a obra que ele fez como Cordeiro, mas por outro, a obra que a igreja precisa fazer como a noiva. A redenção está completada. Também ele nos deu a regeneração. Agora, eu preciso decidir que tipo de vida eu quero viver nesse corpo. Uma vez que eu fui regenerado, eu preciso agora decidir. Isso é o livre-arbítrio. Agora que você tem a vida eterna dentro de você, mas também a vida humana está aí, cheia de debilidades, de carnalidades, de mundanidade, cheia de cobiças, de adultérios. Essa vida humana está aí. Qual dessas duas vidas nós vamos querer viver em nosso dia a dia? Eu posso viver pela vida de Deus, a vida eterna, a vida imortal, ou eu posso seguir vivendo pela vida humana, carnal e caída. Vocês compreendem? Eu preciso decidir, como um peregrino, não permitir Satanás me enganar. Por favor, eu tenho tantos versículos, não vou ler todos mais, por causa do meu tempo. Eu quero finalizar. Voltem, por favor, para 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo 1, nós vimos no versículo 3 que nós somos regenerados mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No versículo 4 de 1 Pedro 1, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Uma herança. Nós recebemos essa vida. Recebemos a vida por meio da ressurreição de Cristo. Como filhos agora. Deus não tem primos. Deus não tem sobrinhos. Deus tem filhos. E aqui mostra que os filhos, eles foram regenerados para uma herança. E ele está mencionando que essa herança não está na terra. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Não existe uma herança na terra. E o que é essa herança? Nós já vimos, primeiro aspecto, está relacionado com o Espírito Santo nessa era. Mas quando olhamos para frente, nós temos a coroa. A coroa faz parte da herança. O corpo glorificado também faz parte dessa herança. A nova Jerusalém faz parte dessa herança. O reino milenar faz parte dessa herança. A herança, você pode dizer, é Cristo. Podemos espiritualizar, não tem problema. Mas se você olhar o que está à nossa frente, uma coroa, os 1000 anos, o corpo glorificado e a nova Jerusalém, eu poderia dar pelo menos mais 6 itens do que essa herança que está à nossa frente. Para aqueles que foram regenerados de maneira correta e que aprenderam a viver uma vida em submissão ao cabeça que é Cristo. Agora, o versículo ainda, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância.
Alguém que foi regenerado precisa tomar cuidado. Quando ele usa a palavra como filhos da obediência. Em Efésios capítulo 2, por causa do meu tempo eu não vou entrar lá, versículo 1, fala que outrora éramos filhos da desobediência. Estávamos mortos. A regeneração, ela nos ressuscita por meio da vida. E agora nós estamos vendo os filhos da obediência não se tornam um molde, um padrão para as paixões que tínhamos anteriormente na nossa ignorância, no tempo da nossa carne. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornei-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aquele que nos predestinou e nos chamou na eternidade passada, nos deu a nova vida, nos reconciliou, nos tornou peregrinos e estrangeiros. Ele está exigindo, ele não está pedindo. A vida que entrou em nós, ela é capaz, se nós permitirmos, de nos separar. Um santo é uma pessoa que foi separada desse mundo, das paixões pecaminosas desse mundo, dos desejos carnais desse mundo. E passe a ser santo como aquele que vos chamou é santo. Ninguém vai entrar na eternidade se não tiver esse padrão restaurado da justiça de Deus, da santidade de Deus e da glória de Deus. Isso é muito grave, mas é possível, no meio dessa geração pervertida, o Senhor olhar para nós e nos ajudar a fechar nossos olhos para toda a corrupção desse mundo. E eu finalizo com o capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 11. Uma vez mais, 2 Pedro 2:11, eu finalizo com esse texto. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, no capítulo 1, ele está mostrando a nossa regeneração, mas ele também está mostrando o padrão que um peregrino e estrangeiro precisa ter agora nessa terra. Ele está se preparando para sair, ele está se preparando para ir embora, ele tem que estar pronto para ir embora dessa terra. Ele precisa estar focado no céu. Ele precisa estar focado nas promessas eternas. Ele já não pode mais se corromper nessa terra. Ele precisa aprender a ser irrepreensível agora. O Senhor está chamando esse tipo de pessoa. E eu quero finalizar aí tanto, mas por causa do meu tempo, e eu também estou muito debilitado, eu não posso continuar. Eu quero finalizar pedindo aos senhores e às senhoras, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não brinque. Não brinque. Você não pode ser aquele, eu também, que vamos anunciar para os demais que o arrebatamento aconteceu. Porque vai ter 3 grupos. O primeiro grupo, ele sai da terra. O segundo grupo, ele estava como as 5 virgens nércias, dormindo. O ladrão veio e eles não viram. Mas o terceiro grupo é aqueles que estavam no santo ministério do profeta Elias. E por algum motivo eles ficaram. Eles se arrependeram, usaram o pano de saco, mas em algum momento eles falharam e não conseguiram voltar. E esse grupo, eles vão
ser os que vão anunciar que o arrebatamento aconteceu. Não brinque com a sua eternidade. Abandone o pecado. Trate pecado como pecado. Tenha tolerância zero ao pecado. Trate de viver uma vida santa e justa. Você não pertence a essa terra. Você tem uma nova pátria. Não brinque, não facilite. Com Deus, ninguém pode brincar. O arrependimento é o tesouro da graça. O arrependimento é o tesouro da nova aliança. Nós vamos falar disso em uma outra mensagem. Abrace esse arrependimento, vamos chorar juntos. E o arrependimento precisa ser constante, diariamente. Diariamente. Deus fez tudo já. Perceba que da parte dele, ele fez tudo. E ainda agora, ele enviou seus profetas para nos ajudar nesse tempo de trevas tão profundas e nos conduzir por esse caminho que nós não estávamos vendo. Eu quero fazer uma oração por você. Se você recebeu o Senhor, mas segue em pecado, faça essa oração comigo mais uma vez. Todos que estão conosco na plataforma do Zoom, nas nossas plataformas, orem comigo. Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Senhor, eu fui pego nos pecados da minha carne. Eu vejo que o Senhor é o amado do Pai. Eu vi que o Senhor foi morto antes da fundação do mundo. Mas eu também vi que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo em Cristo, para que eu fosse santo, irrepreensível, e no tempo o Senhor me regenerou, me deu a vida de Deus, a vida imortal. Mas, Senhor, como peregrinos, eu recebi um novo passaporte para voltar e há uma restrição. Eu tenho que deixar essa cidadania terrena, deixá-la por meio com as concupiscências terrenas, os pecados terrenos. E eu tenho que focar na minha eternidade. Eu me arrependo de todos os pecados que eu cometi no meu corpo, fora do corpo. Senhor, e eu imploro misericórdia. Eu imploro o teu sangue. Senhor, eu te recebo agora como meu único Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, guia os meus passos para a vida eterna. Senhor, não se esqueça de mim quando o Senhor vier para buscar os seus escolhidos. Inclua nesse grupo. No mais poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém, e amém, e amém. Se você está conosco nas plataformas, por favor, dê um like nessa mensagem, para que nós possamos alcançar mais pessoas, tá bem? Muito obrigado a vocês que estão conosco nas plataformas, e eu estou muito agradecido a todos vocês. Agora, nós só temos que agradecer ao Senhor. Também gostaria